Um feliz sábado a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. É um privilégio muito grande, ainda mais nesse dia festivo, né? É festivo para muita gente, principalmente para o pastor Samuel, que vai ter a primeira experiência aí de um batismo. Isso é muito grandioso. Gostaria de agradecer o meu filho, que me fez o convite de estar aqui, a entregar a palavra de Deus para vocês. Eu poderia estar aqui ouvindo ele, mas ele me fez esse convite e eu agradeço muito. E falar do meu filho é um pouco complicado, né? Vocês que são pais, vocês sabem disso. Meu filho, eu digo assim, para todas as pessoas, é um orgulho muito grande. É o meu orgulho. Quando ele completou 17 anos, eu disse assim para o meu filho, você quer mesmo fazer teologia ou você quer ser um engenheiro? Ele disse, pai, eu quero fazer teologia. E assim ele foi para a teologia. E quem conhece ele sabe que é um menino estudioso. É um menino que sempre está avante aí a alcançar os seus objetivos. E é um orgulho muito grande para mim ter o Luiz Felipe como meu filho. E queridos, se você saiu hoje do teu lar, da tua casa, para estar aqui neste lugar, tenha certeza que não foi por acaso. Para aqueles que estão acostumados a vir à igreja todos os sábados, eu creio que você está aqui também não por mero costume, mas foi porque Deus tocou no teu coração, porque Deus falou com você, e você saiu do teu lar para vir a este lugar, para encontrar restauração para a tua vida, para encontrar saída para os teus problemas, para as suas dificuldades. Sabe, queridos, eu não gosto de abrir a palavra de Deus antes de cantar, de louvar o nome do Senhor. E sabe por que eu digo isso? Porque de todos os dons que aqui existem, dados por Deus a seres humanos nessa terra, todos os dons passarão, mas a música jamais. Ela existirá por toda a eternidade. A Bíblia nos diz que anjos e homens santos, salvos, louvarão o nome do Senhor por toda a eternidade. E eu gosto de louvar o Senhor, eu gosto de cantar. E eu quero convidar vocês, antes de abrir a palavra de Deus, a se colocar de pé. E nós vamos cantar um hino que vai ser colocado aqui para vocês, que tem como título Restaura. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar com todo o nosso coração. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando contigo. Esse hino é uma oração, é um apelo que o crente, que o pecador faz ao Senhor, pedindo restauração. E que o nosso Deus possa conceder a você nesta manhã. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos.
Grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Oremos. Querido Deus, Tu ouvistes a nossa petição através dessa linda música. Imploramos ao Senhor que venha restaurar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Iremos abrir a Tua palavra nesta manhã e queremos pedir que o Teu Espírito Santo, aquele único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que venha falar ao nosso coração, para que possamos nessa manhã, se ainda não tomamos a verdadeira decisão ao Teu lado, que possamos nesta manhã fazê-lo. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias. Aqueles que o têm no seu celular, abram no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, em seu capítulo 15, estarei lendo dos versos 11 ao 19, que diz assim: E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas
que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Repito a primeira parte do verso 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Queridos, esse texto se trata de uma parábola. Na verdade, ela é uma sequência de uma trilogia parabólica. E o que é uma parábola? Parábolas eram histórias contadas pelos antigos rabinos e também por Jesus, a fim de que através de coisas comuns, verdades ocultas, verdades desconhecidas, fossem ensinadas a multidões. Mas, no entanto, esta parábola não é uma parábola comum. Pelo contrário, é uma parábola incomum. Diferente daquilo que costumeiramente as multidões ouvia. Por que eu digo isto? Porque quando eu vou ao livro de Deuteronômio, capítulo 21, dos versículos 18 a 21, ali nos é dito que quando um filho contumaz, rebelde, se rebelando contra os seus pais, e muitas vezes tomava a sua decisão de abandonar o seu lar, a sua casa, e arrependido do mesmo, querendo voltar, retornar para a sua casa, não podia ser recebido como ele desejava. Embora seus pais tinham o maior desejo de receber esse filho novamente, abraçá-lo com carinho, mas esses pais teriam que receber este filho, levar esse filho até o sacerdote, que por sua vez levava a multidões, e historicamente falando, muitos casos houveram de que jovens desse timbre morressem apedrejados. Por que essa parábola é uma parábola incomum? Porque nessa parábola, este pai recebe este filho com amor, com carinho. A graça alcança este filho. É uma parábola incomum. E queridos, este pródigo do texto que nós estamos querendo estudar, ele achava-se reprimido pelo amor do seu pai. Ele achava que a sua liberdade estava sendo reprimida pelo amor do seu pai. E depois de algum tempo ele percebeu, na encruzilhada da vida, que tinha que tomar uma decisão. Na verdade,
As nossas vidas, elas são feitas de decisões. Quer ver uma coisa? Você acordou hoje pela manhã e você pensou assim: abro os meus olhos ou não abro? Levanto-me ou não me levanto? Lavo o meu rosto ou não lavo? Vou à igreja ou não vou? Notaram? As nossas vidas, elas são feitas de decisões. Mas dependendo das decisões que fizermos, nós podemos colher algumas consequências que podem ser inconsertáveis. A nossa vida, ela é feita de decisão. Mas o maior problema deste pródigo é que dentro dele havia uma natureza dividida. A primeira parte da sua natureza dizia assim: não, eu não vou sair da casa do meu pai. Na casa do meu pai tem alegria. Na casa do meu pai tem segurança. Na casa do meu pai tem fartura. Não me falta nada. Eu estou no melhor lugar do mundo. Mas a segunda parte da sua natureza dizia assim: não. Você tem que experimentar coisas novas. Novas emoções. Você vive numa rotina. Saia daí. Você tem que ver luzes diferentes. Experimentar um pouco das coisas boas da vida. Quantas coisas boas o mundo tem a oferecer. E você aqui? Saia, vá embora. Você é dono de si. Cuida da sua vida. Se divirta. Se alegre com o mundo. Queridos, algumas vezes nós desejamos tanto uma coisa que somos capazes até mesmo de errar para conseguir. Sabe, eu tenho um amigo que um dia me contou a sua história de um desejo muito grande que ele tinha de ter um radinho a pilha. As pessoas mais velhas que estão aqui, da minha idade para frente, vão lembrar desse radinho. Um radinho que tinha o nome de Evadim. Saiu a moda de radinho com várias cores. Era como esses celulares que tem nos dias de hoje. Hoje você vai na loja, compra um celular rosa, um vermelhinho, um branquinho, a sua escolha. E nessa época era assim, tinha radinhos de todas as cores. E o desejo dele era obter um radinho daqueles. Ele morava ali na região de Paranaguá, uma região portuária. E ali estavam os caminhoneiros, nos seus caminhões ouvindo o radinho. Alguns, após o meio-dia, desciam dos caminhões e iam descansar na beira do meio-fio da árvore, com o radinho ouvindo. E ele passava por ali e via tudo aquilo. E cada dia mais aumentava o desejo de ouvir, ter um radinho daquele. E um belo dia, com muita coragem, ele passou perto do caminhoneiro, estava ali recostado na árvore, o radinho do lado, dormindo. Ele teve coragem,
foi, tomou para si um daquele radinho. Tomou para si, roubou aquele radinho. No princípio, no começo, foi a maior alegria, porque ele tinha o desejo de ter um radinho daquele. O tempo foi passando, ele foi crescendo, e a consciência começou a acusar. Por que eu fiz isso? E o pior, que nem devolver aquele radinho ele podia mais, porque ele não sabia quem era o dono daquele radinho. Sabe, queridos, às vezes nós somos capazes até mesmo de errar para conseguir aquilo que nós queremos, aquilo que está dentro do nosso coração, para satisfazer aquilo. Sabe, este jovem, o que ele queria era liberdade. Este jovem, o que ele queria era ser livre. E eu imagino esse jovem chegando para o seu pai e dizendo assim: pai, por favor, me dá a parte que me cabe, me dá aquilo que é meu, papai. Sabe, queridos, esse pai estava vivo, esse pai não tinha morrido, e ele pedindo o que era seu. Você sabe o que esse filho estava fazendo? Ele estava dizendo assim: ó pai, para mim é como se o Senhor estivesse morto. Para mim o Senhor não existe mais. Por favor, dá aquilo que me cabe. Eu imagino esse pai argumentando com esse filho: filho, as coisas não são assim, filho. As coisas não são como você imagina, filho. Pai, chega de sermões. A vida inteira eu ouvindo sermões. Eu não quero ouvir mais isto. Chega disto. Eu quero ser livre. Eu quero seguir a minha vida. Chega dessa rotina. Não é assim que nós falamos muitas vezes como cristãos? Chega desta rotina. Cultos de oração, cultos evangelísticos, cultos da manhã de sábado. Chega desses cultos repetitivos. Eu já não aguento mais. Eu já não consigo nem orar mais, porque minha oração, quando eu a faço, é como se não passasse do teto. Chega disso. Ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Já li quantas vezes a Bíblia, e quanto mais eu a leio, menos eu sinto vontade de entendê-la, porque na verdade não entendo nada. E olha como que está a minha vida. Não mudou nada. Um círculo vicioso de repetições, e não muda nada. Chega desta vida. O que eu quero é ter liberdade, experimentar coisas novas. Porque hoje eu não posso contar, não tenho um passado, eu não tenho histórias, eu não tenho vibração para nada, eu não tenho nada. Eu quero algo novo. Eu gosto também de parábolas. E um jovem, toda tarde, ele soltava uma pipa. E vocês sabem muito bem disso, que nas histórias fabulosas, as coisas pensam, as coisas falam. E toda a tarde, esse jovem soltava a sua pipa. E esta pipa lá em cima, olhando para baixo, alegre e feliz, dizia: olha que coisa maravilhosa, eu tenho liberdade. Eu posso ver tudo, o céu, os mares, a vegetação. Eu tenho liberdade.
Todas as tardes eram assim. Mas chegou um dia que essa pipa foi solta. E lá de cima, enquanto ela apreciava, ela notou que estava pendurada por um fio. E agora sua alegria já não era mais a mesma. Eu não tenho toda a liberdade que eu imaginava. Eu estou aqui pendurada por este fio, me guiando por todos os lugares. A alegria desapareceu. Mas no outro dia, ela foi solta, mas veio uma tempestade de ventos. E essa tempestade de ventos arrebentou o fio da pipa. E agora a pipa começou a voar mais alto. Quando ela olha para baixo, ela vê que não estava mais pendurada por um fio. Agora sim é que eu tenho liberdade. Agora eu sou livre. Posso apreciar todas as coisas por si mesma. Eu sou livre. Mas quando acabou aquela tempestade, aquela pipa começou a cair. E agora ela começa a se imaginar nas águas, no meio da vegetação, toda desfeita. Um fio a pendurava. Sabe, querido, este jovem, ele queria liberdade. Ele achava que o seu pai era o seu tutor, era aquele que o prendia, é aquele que o segurava. Ele queria era liberdade. Ele queria ser livre, ele queria privilégios, mas se esqueceu das responsabilidades. Sabe, queridos, glória a Deus por isso, que conhecemos a Cristo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo você é liberto, mas nós temos responsabilidades. Este jovem, esquecendo-se de suas responsabilidades, a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante. Sabe, queridos, muitas pessoas dizem assim: pecado é matar, pecado é roubar, pecado é adulterar, mas eu vou além disto. Pecado é se distanciar de Deus. Sabe, queridos, para este fim Deus enviou o seu Filho ao mundo, para reconciliar consigo todo o mundo. O que é pecado? Vem do original grego, que quer dizer hamartia, ou seja, errar o alvo. Quando nós estamos errando o alvo, nós estamos cometendo pecado. Porque Jesus veio para reconciliar com Ele todo mundo. E a visão cristã, a minha e a sua visão, deve ser o quê? Aceitar. Aceitar essa reconciliação. Este jovem se distanciou. Ele pecou. Ele errou. E a Bíblia me diz que ele começou a gastar tudo que tinha pego do seu pai. E por conta disto começou a sofrer. E sabe, queridos, Deus,
Ele pode livrá-la do sofrimento por livre escolha, mas Ele não vai fazer. E sabe por que Ele não vai fazer? Porque a Bíblia diz que plantar é condicional, mas a colheita é obrigatória. Você vai ter que colher. E este jovem começou a colher o que havia plantado. Muitas vezes, por conta da sua escolha, você terá que sofrer. Você vai chorar, derramar lágrimas, muitas vezes lamentar. Porque tudo o que fazemos nesta vida há consequências. Mas Deus nos ama tanto que Ele permite que nessas circunstâncias soframos, para que nós encontremos a verdadeira felicidade. Porque o sofrimento muitas vezes pode mudar o nosso caráter. O sofrimento muitas vezes pode mudar a nossa forma de viver. E este jovem começou a sofrer. A Bíblia diz que esse pródigo estava ali, preste a comer comida de porcos. A comer comida de porco. Eu até consigo imaginar que enquanto ele estava ali, ele pensava nas coisas do passado. Ele pensava enquanto estava na casa do seu pai. Quem sabe até pensava em querer reconstruir, consertar a sua vida. Mas ele estava num chiqueiro. E vivendo dentro de um chiqueiro, não tem como consertar as coisas. Você vai viver como porco. Mas na situação que estava, a Bíblia diz também que ele quis voltar para a casa do seu pai. Não quis mais viver naquela situação. A Bíblia diz que ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E logo diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Será que eu estou pregando nesta manhã para alguém que sente muito desejo no seu coração de se levantar da situação em que você se encontra e retornar para a casa paterna, retornar para o seu pai amado? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que esse jovem não imaginava é que todos os dias esse pai saía à porta da casa aguardando este filho. Teve um dia que foi a maior alegria, porque ele saiu à porta de sua casa e ele viu alguém se aproximando. A primeiro momento ele não imaginou que era o seu filho, porque era alguém diferente, cabeludo, barbudo, maltrapilho. Mas antes que ele se aproximasse, o seu pai o reconheceu. E sabe o que a Bíblia diz? Que esse pai foi ao encontro desse filho. Não foi o filho que foi ao encontro do pai. Sabe, até mesmo nas parábolas,
Às vezes a gente tem que fazer hermenêutica. Hermenêutica histórica, hermenêutica exegética. E segundo a tradição naquela época, o filho não podia retornar, como vocês sabem a história, porque ele era morto. Então seu pai é que saiu ao encontro do filho. E isso era vergonhoso para um pai naquela época fazer isso. Mas ele sai ao encontro do filho. Ele abraça esse filho. Ele beija esse filho. E sabe o que significava na época um pai beijar um filho naquela situação? Independente das circunstâncias, o pai estava declarando a todos que viam aquilo: filho, você é um como eu. Você é igual a mim. Aquele pai grita: por favor, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto reviveu. Por favor, dê um banho no meu filho. Coloque sandálias nos teus pés, porque ele não é mais escravo. Coloque um anel no seu dedo, porque ele tem a minha autoridade. Coloque um manto sobre o seu corpo, porque agora ele é revestido pelo puro caráter. Esse pai recebe esse filho do jeito que ele estava. Talvez nessa manhã eu esteja falando por alguém que esteve longe da casa do seu pai, que esteve longe da casa paterna, mas o Espírito de Deus lhe diz nesta manhã: é o momento de voltar, é o momento de retornar, porque esse pai nunca desistiu de você. Ele está de braços abertos, pronto a te receber. Deixa os porcos dessa vida, deixa os porcos do orgulho, deixa os porcos do egoísmo, deixa os porcos da autossuficiência, deixa os porcos da prepotência, deixa tudo aquilo que está atrapalhando, e volte para a casa do seu pai. Será que você é feliz do jeito que você está? Será que você pode bater no peito e dizer: olha, eu fiz uma escolha para viver uma nova vida, longe do caminho do Pai, e eu sou feliz? É impossível. É impossível ser feliz longe do Pai. Sabe, queridos, hoje é um momento festivo. Alguém tomou uma decisão de estar com o Pai, e não por um momento, mas para sempre. Mas nem todas as pessoas são assim. Eu conheci o André, estado de São Paulo, um jovem animado, forte, robusto. Foi aventureiro, foi desbravador, foi líder da juventude da igreja. E um dia, motivado por outros supostos amigos, abandonou a casa do Senhor. O Espírito Santo sempre falou ao seu coração:
A sua mãe nunca deixou de orar por ele. E um dia, numa sexta-feira, pela manhã, ele chega para sua mãe e diz: mãe, eu vou voltar para a igreja, porque eu tive um sonho, e neste sonho Deus me chama, eu tenho que voltar para a igreja. Imagina a alegria daquela mãe. Mãe, hoje à noite eu estarei encontrando os meus amigos numa danceteria aqui perto. Vou conversar com eles e vou dizer a eles da minha decisão. E aquela mãe implorou: não, filho, se você tomou uma decisão de voltar, não vá para essa danceteria. Por favor, filho. Mãe, é importante, mãe. Eu preciso conversar com eles e me despedir. Sábado de manhã estaremos juntos na igreja, mamãe. E ele foi. Sexta-feira à noite. Começou a conversar com alguns colegas. Estava aguardando o restante dos colegas para definir a sua conversa. E uma jovem no meio do salão, dançando, o convida para dançar. Ele levanta da mesa e vai dançar com esta jovem. Queridos, essa jovem tinha um namorado. E este namorado tinha certa desconfiança desta jovem. E neste dia, nesta sexta-feira à noite, o namorado chega na danceteria e pega ela dançando com o André. Desesperado, reforçando simplesmente a desconfiança que ele tinha dela, que ela o traía. Ele lançou a sua arma, chegou próximo do André, na cabeça do André, e atirou. Naquela sexta-feira à noite, o André deixou de existir. Era somente algumas horas. No sábado de manhã ele estaria na igreja. Aquele sábado que seria de alegria, foi um sábado de tristeza, um sábado fúnebre. No início do sermão, eu disse a vocês: a minha e a sua vida, ela é feita de decisões. E dependendo da decisão que nós tomarmos, pode sim haver consequências que não tenha mais como acertar, como resolver. Hoje, são dois jovens que tomaram a decisão certa. Dois jovens que tomaram a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Dois jovens que marcaram o encontro com o Pai. E nesta manhã o Pai irá abraçá-los. O pastor Samuel vai evidenciar essa decisão nesta manhã. E que é um privilégio muito grande do pastor Samuel, como primeira vez, ter essa experiência de apresentar diante de Deus, através do batismo, dois jovens. Eu quero encerrar aqui o meu sermão fazendo um apelo para você que tem desejo de voltar aos caminhos do Senhor, que tem desejo de abraçar Jesus, que tem desejo de continuar a estudar a palavra de Deus até que você chegue ao entendimento de tomar a tua decisão. O pastor Samuel daqui para frente vai seguir com vocês, mas eu quero convidar você.
Você que quer tomar essa decisão de estar aqui pertinho, bem aqui, pertinho, evidenciando esse grande milagre. Porque, gente, jovem, nos dias de hoje, tomar a decisão por Jesus não é somente coragem, é milagre. E hoje vai acontecer 2 grandes milagres. E eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que quer evidenciar esse milagre, você que quer presenciar aqui de pertinho, você que tem tomado essa decisão por Jesus, por favor, vem cá. Quem que é a primeira pessoa que estará vindo aqui à frente? Vem, a senhora, como é o nome da senhora? Maria. Maria. Dona Maria se colocou de pé, muito bonito, glória a Deus por isso. Não sei se a senhora é membro dessa igreja ou não é membro dessa igreja, né? Mas foi fruto em algum tempo da sua vida de um grande milagre, né? Quer vir aqui à frente, minha querida? Vem cá. Tem mais alguém que tem coragem nas veias, tem sangue nas veias e quer tomar a sua decisão, vir aqui à frente? Não? Tem alguém? Aqui, esse jovem. Como é que é teu nome? Henrique. Parabéns, Henrique. Deus abençoe, meu querido. Um jovem com a Bíblia na mão, a coisa mais linda. Que coisa mais linda do mundo. Tem mais alguém? Os 2 jovens que vão se batizar aqui têm parentes? Os seus pais estão aqui? Sim. Onde que estão? Ah, são aqui? Como eu não conhecia ninguém, né? Que coisa mais linda, estão aqui na frente. Que lindo. Então vocês são os primeiros que tem que estar aqui do lado do pastor. O pastor vai estar aqui, tá bom? Por favor, vem aqui na frente. Vocês vão ver o pastor Samuel de perto aqui. Coisa mais linda. Olha lá. Olha lá. Que coisa linda. O pastor Samuel vai seguir com vocês, vai fazer os batismos, vai falar com vocês e vai orar por vocês também. Mas vocês vão estar nas minhas orações particulares também, tá bom? Deus os abençoe. Amém.